Muito bem, pessoal, professor Felipe Morte na área, para a gente dar início às nossas resoluções de questões de concurso. Então, vamos nessa. Pessoal, só lembrando que esse curso está disponível na Udemy pela menor faixa de preço da plataforma. O curso é formado por teoria e exercícios, questões resolvidas, que a gente vai adicionar novas à medida em que formos produzindo, tá certo? Então, para quem tiver interesse, vou deixar o link do curso tanto na descrição do vídeo, quanto no primeiro comentário fixado. Ah, vale lembrar também que ele está disponível para os membros do nosso canal no YouTube. Bom, então é isso, bons estudos e boa sorte. Bom, então vejamos essa questão que diz o seguinte: a definição de taxa de câmbio é o preço, em moeda nacional, de uma unidade de moeda estrangeira. No regime de taxas de câmbio flutuantes, o valor da taxa de câmbio é determinado livremente no mercado mediante oferta e procura por divisas, sem nenhuma intervenção do Banco Central. Essa parte aqui de sem nenhuma intervenção do Banco Central, pessoal, ele está falando aqui do modelo de câmbio flutuante puro, né? Que é um modelo que não existe na prática, né? Que a gente, na verdade, né, a maioria dos países usa câmbio flutuante sujo, né? Então, o Banco Central atua para evitar certas especulações e tal. Mas, enfim, a gente está tratando aqui de um modelo teórico, né? Em que não tem nenhuma intervenção do Banco Central. É um modelo teórico. Certo? Teórico, que a gente chama de flutuação pura. Tem a flutuação limpa, né? A flutuação pura, que é um modelo teórico, e a flutuação suja, que é o que acontece na prática, certo? Observe o quadro 1, taxa de câmbio e exportação, e o quadro 2, taxa de câmbio e importação. Então, olha só, no quadro 1 a gente tem aqui, ó, taxa de câmbio e exportação. Então, quando a taxa de câmbio aqui, real para dólar, é 2, o preço, né, de um bem em reais, ele vai ser o quê? Um preço de um bem que custa 50 dólares é 50 reais, certo? E quando a taxa de câmbio é 1,5, 1,50, um preço de um bem que custa 50 dólares é 75 reais em moeda nacional, né? Isso aqui no caso da exportação, beleza. Agora vamos olhar aqui o quadro 2, onde fala da taxa de câmbio e da importação. Quando a taxa de câmbio é 2, o preço de um bem que é 30 dólares, ele custa 60 reais. Quando a taxa de câmbio é 1,50, um preço de um bem 30 dólares custa 45 reais, ok? Então, diante dos quadros 1 e 2, assinale a alternativa que está plenamente correta. Então, beleza, pessoal, a gente vai analisar cada uma dessas alternativas e dizer se está certa ou errada e por quê. A letra A diz que a taxa de câmbio de R$2, os exportadores querem exportar mais e os importadores querem importar mais. Pessoal, olha só. Quando a taxa de câmbio é R$2, de fato, os exportadores querem exportar mais. Tá certo, pessoal? Por quê? Porque quanto maior for a taxa de câmbio, mais esses exportadores vão ganhar ao converter os dólares em reais. Então, olha só, com taxa de câmbio 2, um preço de um bem X em dólares é 50, na hora que esses exportadores converterem os dólares em reais, ele vai ganhar 100, tá vendo? Então, para os exportadores, é melhor que a taxa de câmbio esteja 2, porque na hora da conversão ele ganha 100 reais, do que a taxa de câmbio está 1,50, porque na conversão ele ganha 75 reais. Então, o exportador, ele quer que a taxa de câmbio esteja mais alta. Então, de fato, né, com a taxa de câmbio maior, mais elevada, os exportadores querem exportar mais, porque eles vão ganhar mais, tá certo? Então, essa primeira parte está correta. Só que aqui está falando, ó, e os importadores querem importar mais. Pessoal, no caso dos importadores, eles vão ter que pagar mais quando a taxa de câmbio tiver 2, tá certo? Então, olha só, para fazer a exportação, você vende no comércio internacional em dólar e depois você converte dólar em reais, ok? Isso na exportação. Na importação, você paga em reais para converter em dólares e fazer o pagamento em dólar, né? Porque o comércio internacional recebe em dólar. Então, olha só, com a taxa de câmbio 2, pessoal, é preciso pagar 60 reais para comprar um bem de 30 dólares.
Mas se a taxa fosse 1,50, o importador iria pagar só R$ 45 para comprar um bem de 30 dólares. Então, para os importadores, pessoal, é interessante que a taxa de câmbio seja menor. Então, não, né, pessoal? Com a taxa de câmbio 2, os importadores não querem importar mais. Eles querem importar menos, porque está mais caro importar. Então, ó, taxa de câmbio elevada é um incentivo às exportações e desincentivo às importações. Por isso, a letra A está equivocada. Somente os exportadores querem exportar mais, mas os importadores não querem importar mais porque está mais caro. A letra B diz que a taxa de câmbio de 1,50, os exportadores querem exportar menos e os importadores querem importar menos. Pessoal, de fato, com a taxa de câmbio de 1,50, os exportadores querem exportar menos. Por quê? Porque na hora de converter aqui, ó, pessoal, estando 1,50, converter 50 dólares em reais, ele vai receber menos. Então, como ele vai receber menos, vai ser um desestímulo à exportação. Então, de fato, com essa taxa de câmbio menor, os exportadores querem exportar menos. Isso aqui está correto. Mas fala também que importadores querem importar menos. Não, pessoal, com a taxa de câmbio menor, os importadores pagam menos. Então, eles querem importar mais, ok? Com taxa de câmbio menor, os importadores querem importar mais porque eles vão pagar menos. Por isso, aqui seria mais, né? Os importadores querem importar mais. Por isso, a letra B está errada. Letra C. A taxa de câmbio de R$2, os exportadores querem exportar mais. A gente já explicou aqui na letra A, isso aqui está correto. E importadores querem importar menos. Pessoal, isso aqui está completamente correto. Como eu já expliquei, pessoal, com a taxa de câmbio mais elevada, há um estímulo às exportações e desestímulo às importações. Tá certo? Porque os exportadores vão ganhar mais com a taxa de câmbio mais elevada e os importadores vão pagar mais com essa taxa de câmbio mais elevada, como fica mais caro, e há um desestímulo à importação, ok? E um estímulo à exportação. Nosso gabarito, letra C. Mas vamos analisar aqui a letra D para a gente entender o que tem de errado nela. A letra D diz que a taxa de câmbio de 1,50, os exportadores querem exportar mais. Pessoal, os exportadores não querem exportar mais, eles querem exportar menos, tá certo? Porque, como a gente viu, na hora de converter aqui, ó, 50 dólares em reais, ele vai receber menos do que teria se a taxa de câmbio fosse 2, ok? E importadores querem importar menos. Não, pessoal, com a taxa de câmbio menor, os importadores querem importar mais. Então, essa letra D, completamente equivocada. Nosso gabarito, pessoal, portanto, letra C, com a taxa de câmbio mais alta, né? Os exportadores querem exportar mais, porque vão receber mais, e os importadores querem importar menos, porque fica mais caro. Gabarito, portanto, letra C. Bom, com isso a gente encerra por aqui a nossa resolução. Qualquer dúvida, fique à vontade para perguntar, que a gente vai tentar responder aí o mais rápido possível. Então é isso, continue firme nos estudos, siga o canal Gundrice e o professor Felipe Borch em todas as redes sociais, e até a próxima.